quero trazer a vocês daqui algumas reflexões sobre o que está acontecendo no Brasil. Tudo começou com aquele projeto Ponte para o Futuro. Vocês lembram daquilo, né? Era um projeto dependentista, entreguista. Se suportava, na verdade, naquelas teses do Fernando Henrique Cardoso, que o Brasil tem um povo fraco, ele pensava assim, empresários incompetentes, que tinha chegado no limite das suas possibilidades de crescimento e que só poderia evoluir se ele se submetesse a nações poderosas, com empresários inteligentes, com capacidade de organização. Assim, o Brasil cresceria. E ele escreveu um livro, então, A Teoria da Dependência, em parceria com um italiano naturalizado argentino que chamava-se Enzo Faleto. Pois bem, daí, nessa história toda de tirar a Dilma do governo, o PMDB editou um texto que chamava-se Ponte para o Futuro. Esse texto é isso, é dependência, é subordinação do Brasil a outros países, o fim de um projeto nacional, o fim do Estado Social. Uma onda também que passa a passos largos e avançava na Europa. E foi derrotada na Inglaterra com o Brexit, foi derrotada nos Estados Unidos com a vitória do Donald Trump, foi derrotada na Itália com a derrota do primeiro-ministro na sua ideia de mudar a Constituinte, foi derrotada na França, onde o presidente Hollande, que se subordinou ao capital financeiro nessa proposta de integração global, não conseguiu nem lançar sua candidatura à reeleição. Mas aqui no Brasil a coisa funcionava mais ou menos assim. O Brasil, no concerto das nações, passaria a ser um vendedor de commodities, né? Commodities como petróleo, grãos e produtos agrícolas, algodão, milho, soja, agricultura intensiva, tecnologia avançada, mecanizada, o celeiro do mundo, vendedor de produtos naturais e minerais para o planeta a preços baixos. Agricultura intensiva significa muito pouco emprego, mecanização, alta tecnologia. E a população não estava sendo levada em consideração. Era um projeto para o capital, para os donos do Brasil, para os detentores do dinheiro. Mas e o povo? O que eles fariam com o povo? Daí eles imaginaram, nessa ideia da dependência, que o Brasil se transformaria numa espécie de uma nova China. Impostos baixíssimos acabavam com todas as garantias do trabalhador, salário baixo, fim da aposentadoria, privatização de tudo, privatização de água, privatização de energia elétrica, privatização das empresas públicas. Brasil à disposição do mundo. Mas isso não deu certo no mundo. Brexit, Itália, França, a Europa toda sofrendo, a Grécia quebrando. Mas eles continuam insistindo nisso. Mas agora quebrou, chegou no fim da aventura, minha gente. O ano passado, o prejuízo do PIB foi de menos 4,34. Isso é um desespero no país. É inacreditável. E o Brasil, nos últimos 2 anos, chega a uma queda do produto interno bruto do PIB de quase 9%. Mas eles não param. O Congresso está na mão deles. Congresso fisiológico, minha gente, tristemente fisiológico. Todo mundo empolgado. Senadores e deputados empolgados, porque agora eles são governo. Eles conversam com o Temer, eles almoçam na mesa do banquete do palácio, eles nomeiam pessoas nas estatais, eles indicam ministros, eles têm emendinhas para levar para os seus municípios, mas ninguém mais tem uma visão nacional e embarcaram naquela história da ponte para o futuro que esgotou, que acabou. Mas eles não estão parando aí, meus irmãos, minhas irmãs. Não estão parando aí, minha gente boa que me assiste no Face agora. Eles estão propondo agora, e eu escutei pela voz do ministro Meirelles da Fazenda, que dentro de 30 dias eles vão colocar as terras do Brasil à venda para grupos internacionais, fundos de pensão, grandes milionários. Terra à venda, vende a metade do país. E daí? Os brasileiros desempregados. A ideia de baixar impostos e salários para que os capitais viessem para cá, como um projeto chinês,
que os Estados Unidos fez com a China, fracassou com a vitória do Trump e o domínio do capital financeiro sendo contestado no mundo inteiro. Mas agora eles tentam dar esta injeção, a venda de terras. Vendem a metade do Brasil. Daí esse pessoal todo coloca um muro e nós não vamos poder entrar no território nacional. Vai ter um muro como esse muro que o Trump quer construir lá no México, isolando os capitalistas, compradores das nossas terras, dos brasileiros desempregados e desesperados. Minha gente, a aventura chegou no fim. Resolveram liberar o fundo de garantia de tempo de serviço para pagar dívidas de bancos. Estão salvando o banco. A Minha Casa Minha Vida sobe para 1,5 milhão. É casa de rico, não tem casa para pobre mais. Estão excluindo o povo brasileiro desse processo. Olha, eu aqui no Congresso conto com um grupo de pessoas que pensa como eu, mas nós somos minoritários. Nós somos estranhos no ninho. As votações são feitas conforme os benefícios que as pessoas recebem do governo. Benefícios pessoais, benefícios para a sua base eleitoral. É uma ambulância, um pequeno favor, uma emenda. E as nomeações. Todos eles se sentem governo. Agora sim, com o governo do Temer, nós somos governo. Nós sentamos na mesa e comemos junto com o presidente da República. Mas na verdade estão devorando o Brasil. E é preciso que haja resistência. O pessoal sem casa, sem terra urbana do Boulos, lá em São Paulo, está ocupando a Avenida Paulista. Pelo amor de Deus, Alckmin, não bota a polícia com violência a atirar em quem está protestando em favor do Brasil, em favor da vida. A Constituição nos garante o direito do protesto pacífico. E o Brasil precisa protestar, precisa acabar esse tipo de política que está sendo levado pelo governo. É o capital financeiro dominando o Brasil. Não é nem o imperialismo americano, não. Porque o capital financeiro agride os Estados Unidos com o projeto de procurar países com impostos baixos, com salários semi-escravizados e miseráveis, está desempregando nos Estados Unidos. É esta a razão da vitória do Donald Trump. Se opôs ao capitalismo financeiro que escraviza o povo americano e desemprega. Mas junto com ele veio aquela boçalidade toda de racismo contra o México, o muro, considera os porcos latinos. Os porcos latinos somos nós, os brasileiros. Horror ao estrangeiro, xenofobia. Isso é uma coisa horrível. Mas agora o Temer, pela voz do Meirelles, dizendo que vai vender as terras brasileiras para estrangeiros, tem que gerar um protesto. Senão daqui a pouco teremos sim um muro, separando a propriedade dos milionários e dos fundos de pensão do mundo, dos brasileiros pobres, desempregados e miseráveis, na mão desse bando de doidos que com essa ideia do Estado mínimo e da globalização querem acabar com o Estado social. Nós precisamos do Brasil de uma aliança entre o trabalho e o capital produtivo. O capital produtivo, os empresários que investem, que geram empregos, que pagam salários decentes e que viabilizam a vida com conforto das pessoas. Nós estamos num caminho errado, mas essa coisa chegou no fim. 4,34 de queda do PIB não é brincadeira, minha gente. Parece que o Brasil não está vendo isso, mas fica aqui o meu recado no Face, que é um instrumento que eu tenho além da tribuna do Senado, que eu uso a miúde, uso bastante. Nós nos sentimos aqui no Congresso Nacional estranhos no ninho. Não existe ideologia, está todo mundo dominado, é uma fisiologia absoluta, uma falta de conhecimento da história e da economia. E de repente aí o Moreira Franco com a Ponte para o Futuro, os interesses do capital internacional, a doação da Petrobras e agora doação da terra brasileira a grupos estrangeiros. Se levanta, povo brasileiro, intelectuais orgânicos do país, gente que tem conhecimento de história, rudimentos ao menos de economia. Vamos evitar que num futuro não muito longínquo os estrangeiros, donos das nossas terras, compradas por eles, vendidas pelo Meirelles, pelo Moreira e pelo Temer, coloquem um muro, separando a terra deles da terra dos brasileiros de nascimento, dos patriotas que se omitiram nesse momento. Resistência, minha gente.